Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje falaremos a respeito de África, tá? Temos algumas características aqui. A gente vai se atentar mais na aula de hoje a respeito de aspectos físicos e gerais, né? Então a gente não vai entrar em questões políticas, questões econômicas, isso a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom? A gente tem aqui que a África é o terceiro continente em extensão territorial no mundo, tá? Ocupando 20,3% da área total da Terra. Então a gente já vê que é um continente extremamente extenso, né? E ocupa grande parte do nosso planeta. E aí, consequentemente, a gente tem algumas coisas aqui que não são tão agradáveis assim. A primeira, que é de fato agradável, né, são as incontáveis riquezas naturais, por ser muito grande, né? E a gente vai entender muito por conta do relevo, do clima, né? A gente tem uma diversidade muito grande na África, quando a gente fala de riquezas naturais, tá? Por outro lado, né, a gente tem o lado oposto dessa moeda, né, que é um dos países, um dos continentes ali, né, melhor dizendo, mais pobres do mundo, tá? A gente tem uma diversidade muito grande com relação à economia, mas isso a gente vai deixar para falar já na próxima aula, tá? A África é banhada pelo Oceano Atlântico na sua costa, tá? E pelo Oceano Índico, tá? Temos alguns mares ali que fazem desrespeito à África, né? Que são o Mediterrâneo, o Vermelho, né? E ao sul o Mar Antártico, tá? O continente africano possui 54 países, sendo que 48 ficam no continente e 6 são insulares, tá? Ou seja, são como se fossem ilhas, tá? A população é de 910 milhões de habitantes. Aí a gente já tem um agravante muito forte quando a gente fala com relação à pobreza, né? A gente tem uma população muito grande. E aí a gente já entra naquele viés, né? Que quando a gente não tem uma boa estrutura, uma boa administração, né? A gente sabendo dosar algumas coisas, a gente acaba tendo, por conta da população, uma desigualdade muito grande, né? Então a gente já tem uma evidência aqui do porquê essas coisas acontecem, tá? Podemos dividir o continente africano, né, em duas regiões, região da África do Norte e África subsaariana, tá? Quando a gente fala a respeito do norte da África ou África setentrional, tá? Pode aparecer das duas maneiras para vocês. 7 países formam essa região, tá? Eu coloquei 3 aqui só, tá? Só para a gente exemplificar um pouco, né? Argélia, Egito e Líbia, tá? A gente tem outros países ali que também fazem parte. Já com respeito à África subsaariana, a gente tem alguns países ali, que no caso seriam os restantes dos 54 países, tá? Que a gente conta como a África do Sul, Angola, Benin, Botsuana, né? Temos algumas características ali principais, principalmente quando a gente for falar a respeito só da África do Sul, tá? Bom, quando a gente fala a respeito das ilhas, né, que a gente mencionou mais acima, a gente tem a ilha de Canárias, tá? Uns arquipélagos ali que fazem parte dessa constituição do relevo, tá? Já no Oceano Índico, a gente tem a famosa ilha de Madagascar, né? As ilhas de Madagascar, que a gente sempre remete àquele filme lá dos animais do zoológico, tá? A base geológica africana é muito antiga, o que explica as pequenas altitudes, né? Então, por conta de ser um relevo muito antigo, né? Dizem alguns, né, que foi os primórdios, né, o primeiro continente de fato a existir no planeta Terra, né? As origens vieram de lá. Tende a ser um continente muito antigo, né? E muito por conta disso a gente tem pequenas altitudes nesse continente, tá? Temos algumas exceções aí, claro, que são as montanhas do Kilimanjaro, né, muito conhecida também, né, e uma cadeia de montanhas também que fazem parte ali daquela região, tá? A África ocupa uma única placa tectônica, tá? Isso é muito importante, ao contrário da Europa, que divide sua placa com a Ásia, né? O que a gente chama de Euroasiática, a placa Euroasiática, né? Além disso, é formada em sua maior parte por planaltos e planícies costeiras, tá? Aos quais podem ser intensamente, né, imensamente grandes, como as planícies do Níger, tá? Quando a gente fala a respeito do relevo da África, né, a gente tem algumas características aqui. Primeiro, temos o Planalto Setentrional,
né? Que é onde está o deserto do Saara, né? O conhecido deserto do Saara, tá? Nessa região também é onde a gente tem, né, por ali, a região do Rio Nilo, né, um dos berços ali da civilização, como a gente costuma ter, principalmente quando a gente fala na questão religiosa, né, a gente envolve a religião, a gente tem o Rio Nilo ali como um dos primeiros rios, né, da questão ali do nascimento das civilizações e tudo mais, tá? Mais um pouco, né, temos o Planalto Oriental, tá? Onde a gente tem a maior fossa tectônica do mundo. E lá foram onde a gente teve, né, segundo os arqueólogos, os primeiros vestígios dos primeiros grupos humanos, né, da onde dizem que surgiu a humanidade nessa região aí, tá? Temos também o Planalto Meridional, onde a gente tem a segunda maior floresta do mundo, tá? A floresta do Congo, que só perde para a floresta amazônica. Então, dali a gente já tira essa questão da diversidade por eles terem a segunda maior floresta do mundo, tá? Então, temos algumas coisas aqui que a gente fala a respeito da África que são bem peculiares, né? Principalmente quando a gente fala na questão econômica, a gente vai falar a respeito disso, vamos linkar, né, com as religiões, com a economia, né, com a população ali, saber o porquê dessa divisão ali, principalmente porquê desse desequilíbrio de um local para o outro, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam se cuidando e até o próximo vídeo.